Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer. É um motivo de alegria, uma alegria indescritível participar desse momento com vocês, tá? Bom, eu vou estar apresentando aqui esse momento, Flash Talk da Vert. O tema do Flash Talk é tecnologia aplicada à securitização. Como Big Data e digitalização do ambiente financeiro vão revolucionar a securitização. A CEO da Vert, Marta de Sá, modera esse debate com o Thiago Martinelli, CEO da Vert, e Fernanda Mello, CEO da Fintech do Agro. Pessoal, a sala é de vocês, fiquem à vontade e daqui a pouco eu volto. Obrigada, Raquel. Obrigado. É um prazer estar aqui. A gente está falando tanto do futuro da securitização, né? E, na verdade, a tecnologia não é mais futuro, né? É presente, em alguns casos até passado. Então, eu acho que é um momento importante da gente falar sobre isso. A securitização, ela envolve uma certa complexidade, né? Quando comparada a outras formas de financiamento bancário ou mesmo no mercado de capitais. Aqui a gente está falando de operações pulverizadas, milhares de créditos, bilhões de reais. O Banco Central muito ativo em novas normas, né? A gente tem o Open Banking, o próprio Pix com pagamentos 24/7. Então, é um mercado que está andando muito rápido e que a gente precisa se adaptar. Então, acho que esse momento é super propício para a gente falar sobre isso. E eu queria começar com uma pergunta para o Thiago, que é exatamente o nome do painel, que é como é que o Big Data e a digitalização do ambiente financeiro vão e estão revolucionando a securitização. Legal, obrigado, Marta. Boa tarde aí, todo mundo. Antes até de falar especificamente do Big Data, eu gostaria de trazer um pouco de um contexto, tá? Principalmente para quem não teve a oportunidade de acompanhar outros painéis hoje, né, durante o dia. Hoje a gente falou muito aqui nos painéis sobre essa tendência que está acontecendo da desbancarização, né, da fintechização dos negócios, dessa alta demanda de créditos alternativos que tem crescido cada vez mais, né? Então, acho isso muito importante esse contexto. Eu vou ser bem breve, tá? Porque, como hoje, durante o dia, já houve muito conteúdo sobre isso, mas acho importante para a gente falar do Big Data, tá? Então, né, falando sobre isso, né, essa demanda crescente sobre essa necessidade de créditos alternativos tem criado oportunidades para que novas instituições, né, para que um volume gigante de fintechs nichadas consigam ganhar mercado, né? Elas têm ganhado cada vez mais mercado. Cada vez mais tomadores têm conseguido solicitar crédito através dessas fintechs. Fintechs essas que cada vez mais também estão ficando mais especializadas em trabalhar a experiência de usuário desses tomadores, né? Então, é um mercado que só tende a crescer. E como consequência disso, né, sendo um dos principais agentes ali da operacionalização desses empréstimos, as securitizadoras também aumentam demais o mercado endereçável delas, né, porque elas têm um papel muito importante, né, durante esse processo todo. Então, o crescimento das securitizadoras é exponencial, tão quanto o crescimento dessa alta demanda de crédito. Então, é muito importante ter esse contexto. E como a gente está falando de dados aqui, né, especificamente a gente vai comentar sobre o Big Data, é importante citar também que essas operações como um todo envolvem diversos agentes, às vezes 10, 15 agentes, né, são envolvidos ali durante todo esse processo, ou seja, eu tenho um volume crescente de tomadores, tenho um volume crescente de empresas, e eu tenho um volume crescente de trabalho também para esses prestadores de serviço, eu gero uma quantidade de dados enorme, né? Uma quantidade de dados absurda para eu conseguir operacionalizar essa demanda de mercado, né? Então, esse é um desafio central. Por isso que a gente está falando de Big Data, tá? O Big Data é uma tecnologia que chega
contudo, para trabalhar isso, para a gente conseguir evoluir como a gente encara esse tipo de coisa, tá? Então, o Big Data ele vai ter um papel fundamental nessa transformação do mercado, tá? Tanto do ponto de vista dos tomadores, quanto dos investidores, tá? E juntamente com essa demanda crescente que a gente tem, você, logicamente, vai aumentar muito a competitividade entre as empresas que estão nesse meio, né? Então, quanto mais eficiente forem as empresas na disponibilização de crédito e na operacionalização desses empréstimos, todas das operações, melhor elas vão se desenvolver no mercado, né? Então, a gente pode falar que, com certeza, o Big Data ele vai ter um papel muito importante naquilo que a Marta citou logo no começo, de quem sabe, no futuro próximo, até a gente começar a ter algumas esteiras de crédito 24/7 mesmo, né? Claro que para alguns cenários é um pouco mais complexo, né? Quando você tem empréstimos baseados ali em garantia imobiliária, né? Um pouco mais difícil, mas nada impede de, quando você tem um dado estruturado, você conseguir agilizar todo esse processo, né? Porque imagina que com esse crescimento exponencial muito grande e com a variedade de agentes que são envolvidos, se você não tem uma camada analítica de dados organizada, é muito difícil a gente conseguir escalar em proporcional, garantindo uma boa qualidade de serviço, né? Então, o Big Data chega para ajudar nisso, com certeza, tá? E do ponto de vista das fintechs, né? O próprio objetivo da fintech de conseguir fornecer uma experiência agradável para o tomador tem tudo a ver com o Big Data, né? Quanto mais dados aquela fintech consegue ter sobre aqueles tomadores, melhor ela vai conseguir fornecer uma experiência boa na tomada de empréstimo, né? Enquanto que para o investidor, a gente vai ter ali cada vez mais disponibilidade de dados, né? Sobre o comportamento da carteira, né? Sobre, inclusive, de repente, poder oferecer ali um match mais interessante entre um perfil de investidor com um tipo de operação que está no mercado. Eu acho que a gente tem grandes oportunidades ali utilizando o Big Data como fonte tecnológica ali para evoluir o mercado. Né? E até gostaria de pedir uma opinião da Marta, porque isso tem muito a ver, né, com o que a gente tem estudado aqui na Vert, né, a parte de transparência de dados para os investidores. Eu acho que é exatamente isso, né? Quando a gente olha o mercado local e o internacional, eu acho que aqui a gente tem algumas jabuticadas, né, que são as diferentes estruturas de securitização. Em outros países você tem uma única estrutura, que é um trust, que, enfim, as pessoas já sabem, você monta um SPV e você tem a estrutura. Aqui a gente tem instrumentos específicos para setores específicos, então a gente tem o setor agro e o imobiliário com tratamentos diferenciados, principalmente em termos de instrumentos e fiscais também. Depois você tem o FDIC, você tem a securitadora de créditos financeiros, então você tem muitos instrumentos e veículos que dependem de regulamentações específicas e que isso também gera uma dificuldade maior de padronização das operações, né? Você tem especificidades e aí você tem, enfim, um movimento agora sendo criado, a CVM muito próxima desse movimento, a Ambima também, com grupos específicos de trabalho focados nessa temática da padronização. E o que a gente olha, de uma maneira geral, é a profundidade de mercado, né? Então, quando você olha o mercado de renda variável, você tem os estrangeiros participando de praticamente 50% do mercado de ações brasileiro, e quando você olha os instrumentos de renda fixa e securitização especificamente, você está perto de zero, as debêntures perto de 2%. Então, eu acho que é uma onda importante para acontecer nesse mercado. A tecnologia vai facilitar o acontecimento, né, a atração desses investidores. Eles são relevantes para o mercado. Eles têm uma participação grande no mundo de venture capital, né? Então, a gente vê grandes rodadas de companhias brasileiras sendo financiadas por fundos estrangeiros.
a bolsa nas public companies e a renda fixa ali ainda um pouco para trás em termos de investidores, né? E aí o que a gente vê é uma necessidade de ambiente, de transparência, padronização, que em última instância vai gerar liquidez, né? A liquidez é um assunto importante para os investidores. Eles gostam de poder entrar e sair das posições, eles gostam de poder comparar emissões e carteiras. Então, eu acho que no final está tudo bem interligado e a Fernanda pode comentar um pouco também do que ela está acompanhando aí nesse mundo regulatório e dos emissores e investidores. Bom, acho que vocês fizeram uma bela introdução. Eu vejo que as fintechs já trouxeram uma evolução muito grande para o nosso mercado de securitização, né? A gente tinha ali, quando a gente começou lá atrás, uma dificuldade enorme em formalização dos lastros que vão ser securitizados, em movimentação física de lastros, custódia, controles ainda muito manuais, e as fintechs vieram com uma experiência de usuário do lado do tomador completamente diferente, né? Isso, por um lado, ele aumenta muito o seu mercado, por outro, você tem que se adaptar ali no lado de securitização para dar conta de um volume desse. Sem o Big Data, é impossível pensar numa cota de FDIC ou num PU de um CRA ou de uma debênture financeira, onde você tem milhares de lastros que são ali rodando todo dia, que você vai ter que pensar qual o preço dele, como que é a PDD, etc., e rodar isso 24/7 e com uma velocidade que seja adequada à velocidade desse outro lado aqui do tomador, né? Então, hoje em dia, é praticamente impossível você conseguir crescer e dar a informação que você precisa dar do outro lado para os investidores, sem você pensar em dados estruturados, sem você pensar numa padronização desses dados. Na conversa entre partes desse mercado, a gente está falando, você tem a fintech, você tem um bancarizador, você tem a securitizadora, você tem um agente fiduciário, você tem um agente de cobrança, são diversos players, é um mercado complexo, e se você não tiver uma padronização, esses dados não vão ser calculados rápido, você não vai circular essas informações com a rapidez que a gente precisa aqui, para que a experiência, tanto do lado do tomador, quanto do lado do investidor, seja boa. A Marta falou dos investidores, e quando a gente olha lá fora, o que eles estão acostumados? Eles estão acostumados a ter informação real-time ali. Eles querem pegar um relatório do investimento dele e querem ver como está indo a carteira. A gente precisa se preparar para ter esse tipo de infraestrutura e esse tipo de transferência para a gente está aumentando aqui o lado do tomador, com a tecnologia trazendo uma melhora de experiência, a gente precisa agora aumentar o lado dos investidores, trazendo esse investidor estrangeiro que está acostumado já com um outro tipo de velocidade de informação, com dados muito mais estruturados, com a possibilidade de comparação entre fintechs, porque você está falando da mesma língua, ou seja, eu acho que só com a tecnologia realmente que a gente vai conseguir fazer isso. Justo. É um caminho sem volta, né? A gente fala que ESG também é um caminho sem volta, é um assunto que hoje a gente entende que é desejável, né? Que é adicional. A gente já vê também no mundo das ações muitos investidores que estão tão apegados a impacto que uma empresa que não tem uma política de sustentabilidade nem é elegível para ser investida. Eu acho que a gente está um pouco atrás também aqui na renda fixa, mas que está andando rápido, a pandemia trouxe essa preocupação e são coisas que vão convergindo, né? São tendências que vieram para ficar. E eu queria agora aproveitar, Thiago, para te perguntar, tudo bem, né? A gente vê os investidores querendo uma coisa, a gente vê a necessidade das empresas, e, enfim, e todo esse arcabouço aí
instrumental, regulatório e de infra do mercado, mas no final das contas, o que a gente está fazendo no dia a dia, né? Como é que a gente aplica tudo isso nas operações? Legal, né? Cada caso é um caso, lógico, né? Mas falando especificamente da Vert aqui, né? No dia a dia, a Vert tem um ponto muito positivo, que ela nasceu boutique de estruturação, né? Então, o pensamento de tecnologia, ele é muito importante que ele exista, né, lá no comecinho, no começo da operação, na estrutura, né? Quando eu estiver definindo lá, né, para o cliente qual instrumento que vai ser usado naquela operação, né, que dados que vão ser transacionados, qual será o processo de transação dos dados, o formato, periodicidade de atualização, tudo isso vai ser são definições que vão influenciar a cadeia toda lá na frente, depois que a operação for securitizada, né? Então, eu preciso saber se eu preciso manter os dados ali armazenados comigo, por quanto tempo eu tenho que manter esses dados armazenados. Então, assim, além de no começo eu estruturar a operação, eu já tentar costurar todas as pontas para que tecnologicamente eu fique resguardado lá na frente, né? Então, o pensamento de tecnologia, ele começa muito antes ali da decisão de eu usar um software, de eu ter um software proprietário, de eu contratar um software terceiro, né? O pensamento ele precisa estar inserido na cultura, né? Na maneira de pensar. E quando eu falo isso, não é só da securitizadora, né? A gente precisa expandir esse conhecimento para o mercado como um todo, né? Todos os agentes ali que participam das operações, quanto mais alinhado for o discurso, né? Quanto mais combinado for o jogo ali entre esses agentes, melhor a gente vai conseguir ter a padronização que a gente está falando aqui. Mais transparente vão ser os dados e mais rápido a gente vai conseguir também fornecer relatório para investidor, né? Mais rápido a gente vai conseguir disponibilizar crédito, mais eficiente vai ser a análise de rating, né? Então, tudo isso é muito importante. Isso no mercado de securitização especificamente, né? Mas queria aproveitar até o gancho com a Fernanda para saber um pouco da Doagro, como que isso ajudou a Doagro, né? A Doagro é como resolver uma dor que você tem aqui no dia a dia na securitização nos últimos 10 anos no agronegócio. A gente sofreu tanto com securitização pulverizada que a gente falou assim, não, a gente precisa fazer alguma forma de melhorar essa experiência, tanto do lado do tomador, quanto da nossa no dia a dia, quanto dos investidores. Então, foi com o objetivo de realmente trazer a tecnologia para o operacional do dia a dia, chegar no produtor com uma experiência melhor de crédito, que a gente trouxe a tecnologia para nos auxiliar criando a Doagro, né? Então, como você falou, surge ali desde o começo, né, na boutique, você estruturando um negócio e você fazendo a gestão disso no dia a dia e sentindo as dores ali de quem está na cozinha, foi que a Doagro nasceu, né? Para resolver problemas que a gente via num processo muito ainda manual, analógico. Então, a gente trouxe a tecnologia, criou uma empresa nova, focada em trazer realmente uma visão diferente de dados, uma visão diferente de experiência de usuário, ou seja, aproximar realmente a tecnologia ali do crédito do agronegócio. Legal, Fê. Eu acho que tem algumas coisas que a gente também pode pensar, né? Que é esse presente / futuro, né? O que a gente vê? Eu acho que tem muita coisa que já está acontecendo, tanto aqui quanto em outros mercados. Tem uma questão regulatória também, né? Que você, enfim, não consegue fazer o que você quiser. A gente está falando de mercado de capitais, a gente está falando de oferta, a gente tem uma questão de infraestrutura, a gente tem instituições financeiras, instituições não financeiras, bancárias, não bancárias, enfim, a gente tem muita gente participando, né, desse ecossistema, mas a gente tem algumas tendências, né, que estão acontecendo em outros mercados e até aqui também, de alguma forma,
E aí eu queria ver, enfim, entender o que você está vendo aqui, lá fora, do agro, o que você acha que, para onde vai, né, o mercado e como é que a gente consegue acompanhar isso ao longo dos anos. Eu só estou vendo que tem algumas perguntas aqui também do público. Eu não sei se a gente já pode responder algumas, ou se a gente continua aqui na conversa. Acho que a gente pode responder aqui o Hélio, o Anderson, né? E depois a gente pode até fazer um fechamento nessa observação da Marta. O Hélio está perguntando, no caso de debênture financeira, a quem cabe a avaliação do lastro, visto que, diferente dos CRAs e dos CRIs, não existe um patrimônio separado com obrigação de auditoria, em especial quando a securitizadora não assume uma parcela de coobrigação. Hélio, não existe o patrimônio separado, a gente tenta, né, tornar a estrutura tão robusta como se fosse um patrimônio separado. Então, você tem a seção ali dos créditos para debênture especificamente. A maior parte das debêntures a gente tem, sim, a gente contrata a auditoria da securitizadora e, consequentemente, das emissões também. A própria securitizadora que faz a avaliação do lastro, né, que ela vai precificar esse lastro ao longo do tempo, tanto do lado do valor do lastro, perdas, PDDs e etc. Não sei se, Marta, você quer complementar com algum ponto. Não, aqui a gente também tem uma discussão regulatória, né, no final das contas. Então, a lei da securitizadora de créditos financeiros é diferente da lei da securitizadora de agroimobiliário, que é diferente da securitizadora de créditos comerciais, né, que é diferente do FDIC. Então, aqui, é por isso que eu falo que a gente tem um arcabouço complexo. Então, a decisão do instrumento ela é muito baseada no setor, no tipo de recebível, no volume da operação, no operacional, nos custos da estrutura intrínsecos e também nessas questões regulatórias. Então, na prática, a gente tem, na VERT, uma securitizadora que emite todos os CRAs e todos os CRIs, no modelo de regime fiduciário e patrimônio separado, né? O mesmo CNPJ, em que todos os investidores estão protegidos e segregados. E como não tem isso na securitizadora de créditos financeiros, para a gente simular da melhor forma possível essa segurança, a gente acaba montando uma securitizadora por cliente. A securitizadora emite debêntures, nesse caso, que é um pouco diferente também do CRI e do CRA, e as debêntures compram as CCBs, que são cedidas fiduciariamente para os debenturistas. Então, desculpa aqui os termos muito técnicos, mas acho que é importante entender por que essas diferenças acontecem, né? Hélio, se não estiver claro, por favor, manda aqui. Fê, vou te fazer outra pergunta aqui sobre o produtor rural, né? Como que ele pode se utilizar da securitização para se financiar e ser menos dependente dos bancos? Bom, instrumentos tem vários, né? O produtor ele pode se usar de vários instrumentos, títulos de crédito do agronegócio, do tipo uma CPR. Você pode, com essa CPR, fazer uma emissão de CRA. Você pode usar duplicatas do produtor, né, das revendas contra o produtor. Tem diversos instrumentos, mas acho que o mais importante, assim, quando você pensa no produtor poder realmente ter o acesso ao dinheiro, você tem que olhar primeiro qual é o tamanho do produtor. Quando a gente está falando de um produtor grande, ele já tem tamanho para emitir ou uma CPR, ou uma debênture, enfim, e emitir um CRA em cima desse lastro e captar um dinheiro sozinho no mercado de capitais. Se esse produtor não é um produtor grande, é um pequeno e médio, aí acessar diretamente o mercado de capitais é mais difícil, né? Então é aí que entra as fintechs tentando
juntar todos esses produtores dentro de um programa único e fazer uma securitização, ou uma securitização de uma indústria ou de uma revenda que junta vários produtores pequenos e médios e faz uma securitização única. Isso viabiliza que o custo seja interessante para o tomador na ponta final e você consiga realmente ir ao mercado de capitais. Acho que isso é uma coisa que tem aumentado bastante e as fintechs é uma coisa nova para a securitização do agronegócio, mas o objetivo é exatamente esse. Como eu faço um pequeno e um médio produtor chegarem no investidor, né? Você não pode fazer emissões de CPR ou de CRA de, sei lá, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões e distribuindo isso para o investidor diretamente. Você precisa ter toda uma estrutura por trás, tanto de garantia como de risco, como vender isso. E aí você precisa daí de um agente intermediário, ou vai ser alguém do ecossistema do agronegócio ali, da própria cadeia, ou vai ser uma fintech que vai financiar o produtor e vai captar no mercado de capitais. Aproveitando aqui, a próxima pergunta é sobre o que é o tamanho do produtor, né? O que é um produtor pequeno, um médio, um grande? Existe esse conceito? Como é que é? Depende muito, né? Depende da região. Um pequeno no Mato Grosso, ele é um grande no sul, né? Mas nós, por exemplo, na Doagro, a gente considera até 2.500 hectares um médio. E pequenos mesmo. A gente quer financiar desde a agricultura familiar mesmo. Perfeito. Eu acho que agora a gente pode falar de futuro. Estamos com o tempo acabando aqui. Então, já aviso quem quiser, a gente está à disposição para fazer outras perguntas. Vamos mandar aqui os contatos, os nossos e-mails, e vocês fiquem à vontade. E aí, futuro? Para onde vai? O futuro aqui, vou ser bem breve, né? Nosso tempo está acabando, para além um pouco. A gente teve até um painel um pouquinho antes da gente que falou sobre isso, né? Que é o uso da blockchain no mercado de securitização. Hoje já é aplicado, já é uma realidade, né? A única coisa aí que não existe ainda é uma fórmula ali que não vingou ainda, né? A gente não tem grandes operações, a gente ainda não tem definido exatamente como que a legislação, né, como que a parte regulatória vai se adaptar, né? Os agentes vão se adaptar ao uso dessa tecnologia no contexto de securitização. A gente tem alguns ensaios, tem sim, tem um pessoal se movimentando, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, mas fato é que a gente ainda não tem essa fórmula mágica de como que vai ser isso. O que a gente precisa estar sempre atento é que já existe a implementação dela, a tecnologia, a característica dela, né, é inerente ao tipo de mercado da securitização. Então, potencialmente, né, não posso nem afirmar aqui que vai ser ou não a grande revolução, mas com certeza o futuro, né, potencialmente o futuro está diretamente ligado ao uso do blockchain na securitização, né? E lógico que vai haver um desafio mega cultural entre todo mundo que participa das operações para entender direito como é que funciona, o que é uma wallet, o que é uma tokenização, né? Existe uma capacitação de mercado aí também envolvida. E a do agro, com certeza, tokenização, blockchain, quando você pensa, por exemplo, no agronegócio para um ESG, é super aplicável e ajudaria bastante isso a se desenvolver mais. Perfeito. A Raquel veio aqui resgatar a gente. Tá muito bom, gente. Muito bom mesmo. Parabéns, viu? Muito bom um bate-papo aí. Bom, mais uma vez eu quero agradecê-los. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, podem ficar à vontade, tá? Eu me despeço depois de vocês. Pode Fernanda, Thiago, Marta, fiquem à vontade. Obrigada, Juliana, aí pelo que você está gostando da proclamação da Vert. A gente fica muito feliz. Eu acho que assim, né? Aqui é um evento muito relevante, né, para a gente falar de securitização, talvez o maior evento do Brasil para falar sobre isso.
e a gente discutir o futuro com pessoas tão boas, e também a parte educacional, né, porque a gente sente muito essa dor, né, as pessoas falam, eu não sei onde achar, como é que eu faço, onde eu vejo, por que é, né, a securitizadora é assim e a outra não, então esse tipo de pergunta eu acho que faz muito sentido a gente fomentar o mercado e, enfim, contem com a gente. Obrigada. Obrigada, pessoal. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada a todos também que estão como telespectadores aí. A Marlana está postando aqui que vocês estão lá no stand, vão continuar, né, esse bate-papo, vai continuar tendo aqui nos próximos dias. Tem toda uma programação da Vert lá. Então, peço que acompanhem. Eu queria convidar todos vocês, principalmente, para estar indo lá para a sala da Alquibar agora. A gente vai estar com um bate-papo bem legal agora lá também. A gente vai estar falando sobre derivativos de créditos. O Cal vai estar moderando, vai estar participando o Eduardo, da Goldman, e a Daniele Barcos, do Banco Central. Tá bem? Um abraço para vocês e muito obrigada mesmo, tá? Eu espero que vocês estejam gostando, a gente está gostando muito. Obrigada, pessoal. Obrigado. Tá ótimo o evento, viu? Obrigado.